Seu colesterol está alto? Veja o que pode estar acontecendo com seu coração. Você olha para o resultado do exame. Vê que o colesterol está alto. E talvez pense: eu não sinto absolutamente nada. Então provavelmente não é tão grave assim. Mas existe um problema nessa lógica. O colesterol alto muitas vezes não provoca dor. Não causa falta de ar imediatamente. Não faz o coração acelerar. E justamente por isso ele pode passar anos despercebido enquanto alterações acontecem dentro das artérias. E quando os primeiros sintomas aparecem em algumas pessoas, o problema cardiovascular já pode estar bastante avançado. Mas afinal, o que realmente acontece dentro das suas artérias quando o colesterol permanece elevado? Será que o colesterol simplesmente fica circulando no sangue? Ou ele pode participar da formação de placas que estreitam as artérias? E mais importante, será que todo colesterol é ruim? Hoje eu vou explicar isso de uma maneira simples e sem terrorismo. Eu sou o Dr. Rafael Borges, cardiologista. E neste vídeo nós vamos entrar literalmente dentro das artérias para entender o que acontece quando determinados níveis de colesterol permanecem elevados durante muito tempo. E antes de continuar, já deixe o seu gostei, porque isso ajuda este conteúdo a chegar até outras pessoas que precisam entender melhor a própria saúde cardiovascular. E me conte nos comentários: você sabe qual é o seu LDL? Porque muita gente sabe apenas o colesterol total e não conhece o número, que pode ser especialmente importante na avaliação do risco cardiovascular. Vamos começar pelo básico. O que é colesterol? O colesterol é uma substância necessária para o funcionamento do organismo. Ele participa da formação das células e também está envolvido na produção de algumas substâncias importantes. Portanto, o problema não é simplesmente ter colesterol. O problema está principalmente no excesso de determinadas partículas que transportam colesterol pelo sangue. E aqui aparece uma palavra que você provavelmente já ouviu muitas vezes: LDL, o chamado colesterol ruim. Mas existe uma explicação para esse apelido. Quando existe excesso de LDL circulando durante períodos prolongados, essas partículas podem participar do processo de formação de placas dentro das paredes das artérias. E esse processo é conhecido como aterosclerose. A American Heart Association explica que o LDL elevado pode contribuir para o acúmulo de placas nas artérias. Com o passar do tempo, essas placas podem estreitar os vasos e aumentar o risco de eventos cardiovasculares como infarto e AVC. Agora imagine uma estrada. Quando a estrada está completamente livre, os carros conseguem passar com facilidade. Mas imagine que aos poucos objetos começam a ocupar parte dessa estrada. Primeiro parece que não existe nenhum problema. Depois o espaço vai ficando menor. E em determinado momento o trânsito começa a ficar prejudicado. Nas artérias acontece algo muito mais complexo. Mas a comparação ajuda a entender a ideia. A placa de aterosclerose pode crescer dentro da parede da artéria. E conforme ela aumenta, o espaço disponível para a passagem do sangue pode diminuir. Só que existe algo ainda mais importante. A placa não precisa necessariamente bloquear completamente uma artéria para representar risco. Algumas placas podem permanecer durante anos sem provocar sintomas evidentes. E em determinadas situações uma placa pode se romper. O organismo pode responder formando um coágulo naquele local. E esse coágulo pode interromper o fluxo sanguíneo. É justamente por isso que colesterol elevado não deve ser tratado apenas como um número alterado no papel. Ele precisa ser interpretado dentro do contexto cardiovascular de cada pessoa. E aqui existe outro erro muito comum. Muita gente olha apenas para o colesterol total. Mas o colesterol total sozinho não conta toda a história. A avaliação costuma considerar LDL, HDL, triglicerídeos, idade, pressão arterial, diabetes, tabagismo, histórico familiar e outros fatores que influenciam o risco cardiovascular. Inclusive, as recomendações mais recentes reforçam uma avaliação individualizada do risco e podem utilizar informações adicionais em determinadas situações, como apolipoproteína B, lipoproteína A e score de cálcio coronariano quando indicado. Então não existe uma única frase que sirva para todo mundo dizendo: seu colesterol está bom, ou
Seu colesterol está ruim. A interpretação precisa levar em consideração quem é aquela pessoa. E esse é um dos motivos pelos quais eu sempre digo: não compare o seu exame com o exame do vizinho. Não compare com o resultado de um amigo. E muito menos comece ou suspenda medicamentos por conta própria. Porque duas pessoas podem apresentar o mesmo valor de LDL, mas ter riscos cardiovasculares completamente diferentes. Agora vem uma pergunta muito importante. Como essa placa começa a aparecer? E por que algumas pessoas desenvolvem aterosclerose enquanto outras apresentam alterações menores? O processo é bastante complexo. O LDL circula pelo sangue. E quando seus níveis permanecem elevados ao longo do tempo, essas partículas podem entrar na parede das artérias. Ali começa uma sequência de eventos envolvendo células da parede vascular, células do sistema imunológico, inflamação, gorduras, tecido fibroso e outros componentes. Com o passar dos anos, essa combinação pode contribuir para a formação e crescimento da placa aterosclerótica. E isso explica uma coisa que muita gente não imagina. A aterosclerose não aparece de uma hora para outra. É um processo que geralmente se desenvolve lentamente ao longo dos anos. Por isso, cuidar do colesterol aos 50 anos é importante. Mas cuidar dele muito antes também pode ser importante. Principalmente quando existe histórico familiar de colesterol muito elevado ou doença cardiovascular precoce. E existe ainda outro detalhe. O colesterol não trabalha sozinho. Pressão alta, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada e outros fatores podem aumentar o risco cardiovascular. Quando vários desses fatores aparecem juntos, o impacto sobre as artérias pode ser ainda maior. Então pense no seguinte: você pode ter colesterol alto e não sentir absolutamente nada. Pode ter pressão alta e também não sentir nada. Pode ter glicose elevada e continuar levando uma vida aparentemente normal. Mas isso não significa que suas artérias estejam necessariamente protegidas. É por isso que prevenção cardiovascular é tão importante. Porque o objetivo não é esperar o coração reclamar. É agir antes que um problema grave aconteça. E agora nós chegamos a uma parte que gera muita confusão. Afinal, se o LDL é considerado ruim, o HDL é realmente o colesterol bom? E será que aumentar o HDL sozinho protege o coração? Além disso, quais alimentos realmente podem ajudar a controlar o colesterol? E quando a alimentação e os exercícios não são suficientes, será que o medicamento precisa entrar em cena? É exatamente isso que vamos entender na próxima parte. Porque baixar o colesterol não significa simplesmente eliminar gordura da alimentação. E algumas das maiores confusões sobre colesterol começam justamente aí. Eu sou o Dr. Rafael Borges, cardiologista. E se você quer entender o que realmente pode fazer diferença para proteger suas artérias, continue comigo na próxima parte deste vídeo.